Queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, estamos diante de um livro fantástico que é o livro de Hebreus. Um livro que é um livro maravilhoso. É um livro que nós começamos a analisar e detalhar cada parte desta mensagem que ele nos explica. Um livro que tem o seu mistério. Um livro que ele não dedica inteiramente quem era o seu autor. Mas antes de nós falarmos desse livro, nós podemos contemplar toda a Bíblia Sagrada. Quero dizer, queridos irmãos, que esta palavra é uma palavra que tem poder. Eu quero estipular um tema logo nesta noite, que se chama Bíblia Sagrada, um livro de poder. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Este é um livro que muitos irmãos antes não puderam analisar estas palavras. Homens do século XIII, do século XIV, do século XV, do século XVI até o século XVII. Muitos homens de Deus que queriam ler esta palavra não conseguiam. Homens que estavam sedentos pela palavra de Deus. Homens que estavam querendo analisar esta santa palavra, cuja a Igreja Católica ela estava sendo manipulada. Ela estava manipulando as Escrituras Sagradas. Só homens que eles diziam ser sacerdotes, grandes homens, quero dizer, por somente o Papa, que no século XVI era o Papa Leão X. Ele disse apenas para aquele povo que tinha que ser instruído de acordo com os seus sacerdotes. Esta palavra era totalmente oculta a estes homens, pessoas inocentes, pessoas pobres, pessoas com tristeza no coração, querendo apenas analisar as santas Escrituras. Mas aquelas pessoas, queridos irmãos, eram pessoas que estavam sendo manipuladas por outras pessoas com um intelecto maior, porque elas possuíam a palavra. E essas pessoas que possuíam esta palavra eram mais do que dominantes a essas pessoas. As cartas de indulgências eram transmitidas àquele povo, que através daquela carta era dada a salvação. E ela dizia que aquela carta, se ela desse uma moeda, tirava a pessoa de um purgatório e dava salvação e vida eterna para aquelas pessoas. Não, queridos irmãos, é esta palavra de poder que dá salvação e vida eterna. Pessoas que queriam apenas ler um trecho da palavra, mas não conseguiam porque eram analfabetas. Pessoas que estavam necessitando de Deus e ainda não sabiam que era Deus. Este Deus no século XVI, pastor, era uma pessoa, era um Deus oculto, era um Deus que ninguém conhecia. As pessoas conheciam o Deus que as outras pessoas falavam que eram sacerdotes. Sacerdotes de quê? Sacerdotes que começam a esconder esta palavra, sacerdotes que ocultam a palavra da verdade. Mas graças a Deus, Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero. Este homem, queridos irmãos, que protestou contra a igreja. Ele não aceitou aquilo que a igreja estava transmitindo ao povo. E ele olhou na palavra de Deus em Romanos 8:17, que o homem vive de fé em fé e justo pela palavra da verdade. Ele, quando foi a Roma, queridos irmãos, ele mesmo declarou: Roma é um circo, é um local que tem prostituições, é um local que se prostra diante de um homem carnal feito mim, feito você. Ele começou a analisar e disse: não, este povo não merece isto. Ele merece a palavra de Deus. Eles merecem a palavra da verdade. E desde então, queridos, começou esta revolta. E muitas pessoas hoje em dia nos chamam de protestantes. Protestantes não. Nós somos adoradores do Deus vivo que está aqui neste lugar. Este santo, a palavra de Deus diz no livro de Isaías, que ele é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Esse Deus que está aqui neste lugar, que Martinho Lutero começou a pregar para homens e mulheres. E eles começaram a ver que a igreja era falha. Aquela igreja era falha. Mas Martinho Lutero, queridos irmãos, ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão. E as pessoas começaram a analisar, começaram a ler. Mas chegou no século XVIII, no século XIX, Deus levantou mais um homem chamado João Ferreira de Almeida. Este homem cujo escreveu a Bíblia do alemão para o português. É essa Bíblia que está com você. Esta Bíblia verdadeira. Esta Bíblia da verdade. Esta Bíblia que dá salvação e vida eterna para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. No livro de Gênesis, queridos irmãos, nós podemos analisar a criação de Deus. No livro do Êxodo, Moisés é levantado por Deus.
E até o livro de Deuteronômio, Deus explica tudo o que Ele quer que faça ao seu povo. Começaram também a levantar reis, começaram a levantar juízes, começaram a levantar santos homens de Deus, começaram a levantar profetas de Deus. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, encerra o período dos profetas lá em João Batista. Mas quando encerra o período dos profetas, queridos irmãos, começa a se levantar Jesus Cristo de Nazaré. É o nosso Salvador. Ele que traz salvação e vida eterna para nossas vidas. E nesse livro de Hebreus, queridos irmãos, que foi escrito no ano 70 depois de Cristo, quem foi o homem que escreveu a Bíblia não relata. Mas Lucas, Felipe, Áquila, Priscila, Paulo ou Apolo, essas são as pessoas que podem ter escrito o livro de Hebreus. Mas se nós analisarmos as Santas Escrituras, de todas as epístolas de Paulo, esta carta de Hebreus não se parece tanto com Paulo. Mas se nós vemos, ela parece muito com Apolo. Apolo que morava em Atenas, um homem culto, fiel, eloquente diante de Deus. Mas Deus preferiu dizer ao todo o povo até hoje: eu prefiro deixar no mistério. Porque se aquele homem que tivesse aqui fosse escrito, com certeza ele seria mais adorado do que Jesus Cristo. Por quê? Porque nesse livro de Hebreus, queridos irmãos, traz a visão de um Cristo excelente, traz a visão de um Cristo de uma forma íntima, traz a visão de um Cristo maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse Cristo que está aqui nesta noite, aleluia, é o santo maravilhoso de Israel. Queridos irmãos, quando nós analisamos no capítulo 4, no verso 12, nós podemos destrinchar a santa palavra de uma forma maravilhosa, de uma forma fiel. Analise, permaneça com sua Bíblia aberta. Vamos navegar apenas neste versículo para ver o que Deus tem para falar para você. Quem crê que Deus vai falar nesta noite, diga amém. Glorifica o nome do Senhor. Está escrito: porque a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva. Primeiro, ela concede vida. O Senhor Jesus, ele nasceu de uma virgem, através do Espírito Santo. E ela mesmo disse: Senhor, faça-se em mim a tua vontade. Se ele concedeu esta vida para o Senhor Jesus, o Deus nosso poderoso, ele também pode conceder para você. Ele concedeu você do ventre da sua mãe. Você já é escolhido desde o ventre da sua mãe. Você pode ser transformado também, porque esta palavra, além de conceder vida, ela transforma vidas. Abre em João 6,33. Abra sua Bíblia, vá para João 6,33. Está escrito em João 6,33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu desci do céu para alimentar você. Assim como foi no deserto, como explica no livro do Êxodo. O Senhor disse, Moisés disse: meu Deus, temos fome. Este povo está pedindo pão. E Deus disse: espere. E no outro dia desceu maná do céu para aquele povo. Um dos maiores milagres da Bíblia que relata está no deserto. Homens e mulheres que passaram 40 anos em deserto. Mas o Deus que eles serviam é o Deus também que está aqui presente. É o Deus que é aquele que durante o dia ele colocou coluna de nuvem, durante a noite colocou coluna de fogo. E assim também ele protege a mim, ele protege a você. Ele desceu do céu para alimentar a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida na sua casa, na sua família, o seu esposo, a sua esposa, o seu filho. Ele desceu do céu para alimentar você.
Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que Ele concede vida e transforma vidas. Analise o que você era antes. Será que você era torto, como disse aquela música aqui nesta noite? Quantos de nós vivíamos nesta estrada cheia de desvios? Quantas vezes nós olhamos para trás e diz: Deus fez isso na minha vida, eu glorifico a Deus. Quantas vezes você se reparou nesta situação? Várias. Olha o que Deus fez para você. Mudou você, alimenta você, para que você exalte a Ele, glorifique a Ele, adore o nome dEle. Aleluia. Continuando na palavra de Hebreus, queridos irmãos, ela é eficaz. A palavra do Senhor é eficaz, diga amém. Amém. Por que ela é eficaz, pregador? Porque ela é cheia do poder. O Senhor Jesus Cristo, Ele só passou apenas 3 anos neste mundo, mas grandes milagres Ele fez. Mas no livro de Atos, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 11, nós podemos contemplar aqueles homens que estavam lá, aproximadamente 500 homens, antes da ascensão do Senhor Jesus. Aqueles homens, queridos irmãos, estavam esperando algo do Senhor Jesus, estavam esperando algo maravilhoso, mas eles estavam tão atônitos que Ele não perguntou. Jesus Cristo perguntou para aquelas pessoas: pergunte a mim o que tem no céu, que eu vou dizer a você. Mas aquelas pessoas começaram a olhar o Senhor Jesus, não começaram a acreditar. O Senhor Jesus estava vivo diante dele, diante dela, necessitando de uma palavra, necessitando de uma verdade. Mas aqueles homens, queridos irmãos, apenas contemplavam o Senhor Jesus. Mas naquele instante, queridos irmãos, quando os homens e mulheres estavam ali perguntando: Senhor, o que nós vamos fazer sem Ti? O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que foi, mas é um Deus que vai voltar. Quando, queridos irmãos, no versículo 8 em diante, Ele começa a falar com os irmãos: não fique preocupado, fique despreocupado, porque eu vou subir, mas eu vou voltar. E naquele instante, queridos irmãos, uma nuvem começa a passear diante dos pés do Senhor Jesus. E aquela nuvem, queridos irmãos, começa a levantar o Senhor Jesus aos céus, e o povo começa a olhar, e de repente, irmãos, começa a subir aquela nuvem. Deus começa a subir, o Senhor Jesus começa a subir, e Ele olha para aqueles homens e mulheres e diz: até breve, até breve. Mas o Senhor Jesus, queridos irmãos, aprendam, Ele começa a subir, não no corpo glorificado, Ele começa a subir no corpo ressuscitado. Por que no corpo ressuscitado, não glorificado? A Bíblia nos diz, irmãos, no livro de Mateus, e Marcos e Lucas, que quando aquela mulher, Maria Madalena, Maria e Joana, foi diante do sepulcro, o Senhor Jesus, ela pergunta: hortelão, horteleiro, por acaso vistes o meu mestre? E o Senhor Jesus fala: Maria. E ela começa a olhar e diz: Raboni, mestre. Ela diante vai abraçar o Senhor Jesus, e Ele diz: não me toque, porque ainda não fui glorificado. Ele, queridos irmãos, Ele começa a subir aos céus, e quando Ele chega lá nos céus, os anjos começam a contemplar o Senhor Jesus, e pergunta: quem é este? Quem é este que chegou aqui? Anjos com 3,5 metros, 4 metros, anjos grandes, poderosos. Mas anjos, queridos irmãos, ele não contempla o presente, ele lembra do passado, contempla o presente e tem sabedoria também no futuro. Eles não conheceram o Senhor Jesus porque viu o Senhor Jesus em carne, viu o Senhor Jesus com genética humana. Ele viu o Senhor Jesus com peles humanas, DNA humano. Mas quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele começa a olhar nos olhos do Senhor Jesus, ele começa a se amedrontar os anjos, porque ele não pode reconhecer o Jesus na sua fisionomia, mas aquele olhar penetrante eles conhecem.
É o olhar penetrante do Senhor Jesus quando Ele atinge nossas vidas. Ele começa a analisar e começam os anjos a se prostrar diante do Senhor Jesus. E os outros anjos vêm chegando e perguntam: quem é esse que vocês se prostram? Quem é este? E os anjos respondem, que está lá em Salmo 24: levantais, ó portas eternas, levantais, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E naquele momento, queridos irmãos, o Senhor Jesus deixa de ter um corpo ressuscitado. Ele começa a ter um corpo glorificado, que está lá escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no capítulo 19. Ele está vestido de um vestido branco, puro e fino. Na sua cintura tem um cinturão que só ele pode ter. Na sua cabeça existem muitos diademas. Os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés semelhantes ao latão reluzente. E na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o Senhor Jesus que está aqui neste lugar. Ele está glorificado, contemplando a sua história. Ele está contemplando a sua necessidade, o seu querer. Aquele que permanece fiel diante de Deus, Ele vai abençoando, vai lavando, vai restituindo, vai exaltando, vai levantando você e concedendo bênção sem medida. Continuando na palavra do Senhor. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Queridos, essa palavra, quando dizem mais penetrante do que espada de 2 gumes, ela tem duplo sentido. Quando ela diz que é 2 gumes, ela penetra de um lado e penetra do outro lado. Primeiro lugar, ela penetra primeiramente naquele que transmite a palavra. Ela começa a cortar primeiro naquele que transmite o evangelho da verdade. Ela começa primeiro a cortar dentro de você. Quando você começa a ser cortado por esta palavra verdadeira, quando você começa a ser cortado pela palavra da verdade, ela começa a ter a ação do segundo lado da espada. Ela penetra aqueles que estão lá fora. Elas penetram aquele que ainda necessita de Jesus. Aqueles que necessitam que volte para os caminhos do Senhor, que aceitem a Ele com verdade, que glorifiquem o nome dEle. Glória ao Senhor Jesus. Você é cortado nesta palavra para transmitir lá fora também aquilo que você escuta aqui dentro. Quem disse que esta palavra é só para você se alimentar, só para você? Quem disse que Deus, quando fala para você, fala só para você se alimentar sozinho? Quantas pessoas da sua família estão necessitando de só apenas um Jesus te ama? E muitas vezes você olha para trás e diz: não vou dizer porque eu estou com raiva dele. Quantas vezes uma pessoa que passa por você, você não conhece, você não fala, às vezes você está intrigado com aquela pessoa. Aquela pessoa pode até estar partindo para um suicídio. E você diz: o problema é teu. Quando o Senhor Jesus diz: ame ao próximo como a você mesmo. Essa palavra é cortada para você analisar a sua vida. Essa palavra é cortada para você glorificar o nome de Deus. Essa palavra é cortada na sua vida para você analisar o outro lado. Essa palavra não apenas é para você se alimentar e enriquecer, não. É para você transmitir o evangelho na sua família. O Senhor sabe de todas as coisas. O outro lado da espada só vai cortar quando você aprender realmente a palavra da verdade. Enquanto você não aprende, o outro lado ainda não vai ser cortado. Então aprenda. Porque quando você aprende, aleluia, quando você menos espera, Deus abençoa com você com bênçãos sem medida. Às vezes
você necessita de algo de Deus. E Deus diz: espere, espere, mas faça a obra. A palavra do Senhor diz no livro de Mateus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra é apta para você glorificar o nome dele. Continuando no versículo, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Queridos, quando a Bíblia nos fala de alma, ela nos fala de sentimentos humanos. Se você coloca diante de Deus, quando diz: eu posso, eu faço, eu aconteço, eu quero, meu irmão, misericórdia. Os sentimentos humanos, quando Deus coloca na sua vida, é para você ver o que está errado em você. E Deus mostra para você: você está errado. Glorifique o nome de Deus. É muito bom você receber uma exortação de Deus. Porque quando você recebe uma exortação de Deus, você aprende mais dessa palavra. Sentimentos humanos: tristeza, angústia, dor, alegria, felicidade, depressão, regozijo. Todos os homens e mulheres têm esses sentimentos humanos. Mas Deus nos ensina que Ele divide até a alma e do espírito. Você tem o seu sentimento humano, você tem suas características humanas, mas a Bíblia também diz que você tem o seu espírito. E seu espírito é você receber e fazer a vontade de Deus aqui na terra, para que o seu nome seja glorificado para todo sempre. Palavra de Deus, palavra de poder. Esta Bíblia sagrada, queridos irmãos, que está sobre você, é uma palavra viva e eficaz. É uma palavra verdadeira, que muitos homens deram a sua vida para que você venha ter esta palavra. Existem muitos lugares nesse mundo, queridos irmãos, que as pessoas não têm nem a oportunidade de ler apenas um versículo. Existem locais, irmãos, que as pessoas entregam um versículo todo amassado, escondido. As pessoas pegam esse versículo, às vezes vai para debaixo de porão dentro de sua própria casa para ler. E lê aquela palavra. Pega aquele papelzinho, faz isso, olha. Aleluia, aleluia. Essa é a palavra de Deus, aleluia. Glória a Deus. Veja essas pessoas, as pessoas que não têm nem a Bíblia e glorificam a Deus. E as pessoas hoje em dia têm a Bíblia e não glorificam a Deus. Mas nesta noite, queridos irmãos, quando a palavra diz que separa a alma e do espírito, use o seu espírito para dar a conexão com o Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor diz, quando o Espírito Santo ele fala: pois quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas tudo quanto tiver ouvido. O Espírito Santo é o porta-voz de Deus aqui na terra. Esse é o Espírito Santo, aquele que sonda o seu coração. E assim também diz nessa palavra. Ela diz que é apta para discernir. E ela sonda para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Nós já estamos encerrando a mensagem desta noite, irmãos. Mas primeiro ela sonda os sentimentos e os pensamentos mais íntimos de cada um. É uma palavra, irmãos, que ela discerne o seu pensamento. Quando você pensa em fazer algo, o Senhor já sabe o que você vai fazer. Quando você acha que está fazendo algo escondido, você não está. Porque diz aqui no versículo 13: e não há criatura encoberta diante dele. Antes de todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos que dar contas.
Em Daniel 2:22 ele diz: ele conhece o profundo e o escondido, sabe aquele que está em trevas, porque nele mora a luz. Em Provérbios 15:3 ele diz que os olhos do Senhor estão contemplando maus e bons. Em Mateus 4:16 ele diz que o povo resplandecia em trevas pelo vale da sombra da morte, mas quando eles olharam para frente, eis que resplandeceu a luz. O Senhor Jesus é esta luz. O que quer dizer isto? Valores da vida. Qual é o valor que você tem dado à sua vida? Qual é o valor que o Senhor Jesus tem falado para você? Ele diz que te dá salvação e vida eterna. Ele diz que tem um amor tremendo na sua vida. Mas e você? Será que você está dando valor à sua vida? Será que você está contemplando esta palavra da verdade que o Senhor Jesus está falando para você? Primeiro, o Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele sofreu os maiores ferimentos. Ele levou em volta de 450 chibatadas com ferros para cravar em seu corpo, que quando pegou aqui ao lado, ele rasgou e apareceu nos seus ossos. E quando o Senhor Jesus, ele levava aquelas chibatadas, irmãos, partes daqueles ferros ficavam em seu corpo. Partes ficavam em seu corpo. E ele sofreu isto por você, como uma ovelha muda. Ele foi ao matadouro como uma ovelha muda. Assim como diz em Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores. Foi na cruz do Calvário. Nenhum dos seus ossos foi quebrado para que se cumprisse a promessa do Êxodo. Mas deslocaram o braço do Senhor Jesus para chegar nos furos. E aqueles furos, queridos irmãos, não eram apenas pregos pequenos, eram pregos grandes, mais ou menos neste tamanho. E foi cravado ali nele. E todo o seu sangue foi derramado por você. Todo o seu sangue foi derramado por você. Uma coisa interessante, pastor. Quando o Senhor Jesus foi levado aos céus, ele foi levado em espírito. Ele foi levado em carne. Mas o que me assusta neste corpo foi que este corpo não tinha sangue, mas este corpo andava, este corpo falava, este corpo anunciava. Ele dizia que ainda ia voltar. E onde é que está esse sangue? Está derramado sobre a sua vida. O Senhor Jesus derramou todo o seu sangue. Ele pagou um alto preço por você. E ele deu o seu sangue imaculado de presente para a sua vida. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele se levantou e mostrou para Tomé: Tomé, toca aqui, toca aqui. Eu ressuscitei para salvar a sua vida. Ele ressuscitou por Tomé. Ele ressuscitou por Paulo, por Pedro, por Barnabé. Ele ressuscitou por Filemão, por Tito. Ele ressuscitou por João, por Judas e por você. Ele ressuscitou por esta igreja. Ele ressuscitou por todas as igrejas que creem no Senhor Jesus. Ele ressuscitou por aquele que glorifica o nome dele. Ele ressuscitou por aquele que ainda não aceitou Jesus. Ele está aqui neste lugar. Contemple Ele, glorifique o nome dEle, porque Ele é santo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, para te
As pessoas hoje em dia não sabem o que é salvação. As pessoas hoje em dia pregam teologia da prosperidade, só pregam bênção, só pregam vitória. Mas aquele que permanece no deserto como o Senhor Jesus permaneceu, mas ele, quando sai do deserto, Deus diz para você: eu vou abençoar você, eu vou abençoar você, eu vou abençoar você, eu vou abençoar você. Assim diz o Senhor. A palavra de salvação hoje em dia não é muito pregada. As pessoas hoje em dia dizem que a palavra de salvação ela é morta. Muitas igrejas hoje não pregam a cruz do Calvário, só pregam bênção, só pregam vitória, mas não pregam as dificuldades. Mas a palavra diz, o Senhor diz: aquele que chora à noite, no outro dia ele começa a cantar de alegria. Aquele que começa a aceitar a Jesus, ele vai sentir um querer dentro de você para te dar essa salvação que ele tem oferecendo na sua vida. Esta palavra que ele diz em Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela divide a alma e o espírito, ela discerne as vontades do seu coração. Para quê? Para que naquele grande dia, quando você estiver nos céus com salvação e vida eterna diante de Deus, quando você subir aos céus, está lá escrito o seu nome no livro da vida. Ele vai olhar para você e vai dizer: o que você fez por mim? Ele vai dizer para você, você vai dizer para Deus: Deus, eu preguei o teu nome, eu testifiquei a você, eu glorifiquei o teu santo nome. Vidas se converteram mediante o poder do teu evangelho, pelo poder da tua palavra. Eu creio que todos nós aqui vamos subir em nome do Senhor Jesus. Queridos, esta palavra de salvação e vida eterna é a palavra que tem poder, é a palavra que dá graça, é esta palavra que nós temos em nossas mãos. Comece a cada dia a ler mais esta palavra, porque Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Com a permissão do pastor, eu gostaria que a igreja orasse neste momento. Curve sua cabeça em nome de Jesus e ore. Porque eu creio que existem pessoas aqui, irmãos, que necessitam do Senhor Jesus. Tem pessoas aqui, queridos irmãos, que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Nesta noite, irmãos e amigos do Evangelho, eu quero lhe fazer uma pergunta. A palavra foi pregada nesta noite para você. Querido, não perca tempo. Querida, não perca tempo. O Senhor Jesus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. Eu gostaria de saber nesta noite, se tem alguém que quer aceitar ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Eu gostaria que levantasse uma das suas mãos. Levante sua mão, querido, porque o Senhor Jesus tem algo maravilhoso. Glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém? Levante sua mão, não tenha medo. Aceite o Senhor Jesus, porque Ele é um Deus tremendo. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, se você quer voltar para os caminhos dele, levante sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos ver você aqui em pé para glorificar o nome do Senhor. Meu querido irmão que levantou sua mão, vem para cá que nós queremos orar por você. Existe a segunda pessoa que quer aceitar o Senhor Jesus nesta noite. Levante sua mão que nós queremos orar por você. Você que está afastado do caminho do Senhor, não perca tempo. O Senhor Jesus é um Deus de restituição. Aquilo que Ele tirou de você, Ele vai devolver a você. Aleluia. Aquela pessoa que necessita de Deus, levante sua mão. Não perca tempo, querido. Não perca tempo, querida. Porque Deus é um Deus maravilhoso. Existe a segunda pessoa que quer aceitar a Jesus nesta noite. Levante sua mão que nós queremos orar por você. Existe mais alguém nesta noite? Se não há, que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Pastor, ora por ele em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus.